Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui trazendo a solução do nosso terceiro quiz de matemática voltado para a banca IBFC, concurso Correios. E aí é o seguinte, esse terceiro quiz eu botei especificamente só de funções do segundo grau. Então, dos tópicos lá do edital, eu acredito que é um dos que dá teoricamente mais trabalho, né? Tem mais detalhes, precisa estar mais esperto. E aí eu coloquei 5 questões exclusivas de função quadrática. E aí vamos lá para essas funções. Essa primeira questão não é uma questão que é da banca, essa banca aqui é Fundatec. Mas é uma questãozinha para revisar uma parte inicial, eu escolhi ela. Olha só, o que acontece aqui? Considere a função f de x ao quadrado mais 2x mais 2. É correto afirmar que seu gráfico será. Olha só, quando a gente olha para funções desse tipo, é uma função do segundo grau, maior expoente aqui é 2, então a gente tem uma função do segundo grau. Quando a gente fala de representação gráfica de funções do segundo grau, a gente tem, a gente tem que possibilidades? Então, ó, a gente vai ter o seguinte, o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente já viu em umas questões anteriores aí, que é uma reta. Quando a gente fala de funções quadráticas, o gráfico dela vai ser uma parábola. E quando eu olho para uma parábola, tem duas possibilidades. Pode ser assim ou pode ser assim. Desta forma, a concavidade, a abertura da nossa parábola, se você quiser chamar isso aqui de uma boca, a boca da nossa parábola está para cima. Aqui, ó, a concavidade, a abertura da nossa parábola, a boca da nossa parábola está para baixo. E aí o seguinte, o que que determina se a concavidade vai ser para cima ou se a concavidade vai ser para baixo? Só existem essas duas possibilidades, viu? Quando a gente fala de gráfico de função de segundo grau, função quadrática. Ela fica com a concavidade para cima quando a gente olhar para a nossa função, toda função quadrática desse tipo, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Vai ter esses três coeficientes, um acompanhando x quadrado, um acompanhando x e outro sozinho. Cada coeficiente desse aqui, igual lá na função afim, na função do primeiro grau, tem um papel, ele vai representar alguma coisa para a gente. Quando a gente olha para o primeiro deles, para o A, ele vai dizer como que vai ser a concavidade. Se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. E aí, ó, quando a concavidade é para cima, quer dizer que o nosso A ele é positivo, ele é maior que zero. Quando a concavidade é para baixo, quer dizer que o nosso A é menor que zero, é negativo. Então, ó, quando a gente olha para as alternativas, o que que diz a letra A? É uma parábola com a parábola né? Com a concavidade voltada para cima. Olha para a função f de x ao quadrado mais 2x mais 2. Primeiro, vamos procurar encontrar quem é o nosso A. O A é quem está junto do x quadrado. Eu olho para a nossa função, eu olho para cá, eu olho para ela, está aqui nosso x quadrado, e eu te pergunto, quem é que está junto do x quadrado? Você vai me dizer, professor, não tem ninguém junto do x quadrado, só tem um x ali. Só que o seguinte, quando você olha e não tem nada junto com x, quer dizer que tem um 1. É a mesma coisa de ter 1. Aí eu te pergunto, o nosso A vale quanto? O A é 1. 1 é maior que zero? Sim, o nosso A é um número 1, é maior que zero, é positivo. Ou seja, a nossa concavidade é para cima ou para baixo? Concavidade para cima, porque nosso A é maior que zero. Então, qual é a nossa alternativa? De cara a gente já encontrou que é a letra A. Quando eu olho para B, é uma parábola? Sim, é uma parábola, nosso gráfico. Com a concavidade para baixo? Não. O que, que não é para baixo? Porque meu A é positivo. É uma circunferência? Jamais. Aqui é absurdo. É uma reta? Não, porque o gráfico que tem sua representação como reta é o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, descarta aqui também. Ou seja, nossa resposta, letra A, certo? Era isso aí. Vamos lá, próxima questão, envolvendo aí o seguinte. Olha só, a função f de x igual a menos x quadrado mais 12x representa o total de documentos expedidos na hora x, numa repartição pública. X é um número inteiro, entre 0 e 6 horas. Nessas condições,
o total de documentos expedidos às 3 horas nessa repartição foi. Olha só, quando a gente fala de uma função, o que acontece? Uma função, toda função de modo geral, é uma regrazinha que pega um valor x e leva em um correspondente, que é a nossa f de x, ou que a gente chama de y. Então, existe uma regrazinha que ela vai pegar um valor e vai transformar em outro valor. Então, para a gente descobrir o tanto de documentos dessa repartição que vai ser expedido às 3 horas, eu vou pegar a minha regra, a minha função. Que é a minha função? F de x igual a menos x quadrado mais 12x. X representa as horas. Então, para descobrir quantos documentos foram expedidos às 3 horas, eu vou usar essa regrazinha aqui. Onde tiver x, o que, que você vai fazer? Vai trocar pelo valor de x. A gente quer saber quando x é 3, né? Quando for 3 horas. Então, você vem, quem é f de 3? Onde tiver x, vai trocar por 3. Menos 3 ao quadrado mais 12 vezes 3. Olha só, quando eu pego aqui 3 ao quadrado, o que isso quer dizer? Eu estou pegando 3, multiplicando por ele mesmo, quantas vezes? 2. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 ao quadrado dá exatamente 9. Fica menos 9, mais 12 vezes 3, 36. Aí eu tenho aqui, ó, menos 9 mais 36. Imagina que você está devendo R$ 9 e vai pagar com 36. Sobra quanto? 27. Então, ó, quer dizer que às 3 horas da tarde foram expedidos quantos documentos? 27 documentos. Alternativa A. Então, essas questões, quando acontecer da questão lhe der uma função de fornecer um valor de x, você simplesmente vai só substituir e fazer a conta para encontrar qual é o seu valor correspondente àquele valor x. Então, a gente pegou x sendo 3, aplicou na nossa regrinha, nessa função aqui, e fez uma correspondência, encontrou um correspondente, sendo o 27. Nossa letra A, respondida aí nossa questão. Bastava simplesmente substituir o valor de x. Próxima questão. O que é que essa questão traz para a gente? Questão aí de 2022. O que é que ele diz? A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática. No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes da equação no formato y igual a x² mais bx mais c. Não tem esse y aqui, ó, mais c. Com a, b e c pertencentes aos reais, ainda o a sendo diferente de zero. Sendo assim, a função f de x igual a 4x² menos 4x mais 1 possui como raízes os números. A gente quer encontrar quem são as raízes disso aqui. A questão já te dá uma sugestão e te induz a usar a fórmula de Bhaskara. Se você lembrar a fórmula de Bhaskara, como é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é o quê? Primeiro a gente tem que encontrar o delta. Como é o delta? É eu pegar o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E em seguida, você vai pegar o quê? Substituir o delta nessa razãozinha aqui, ó. As raízes é eu pegar x menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Em tese, esta é a fórmula de Bhaskara. Você usa ela e encontra quem é a sua raiz. Aí, o seguinte, o que acontece? Teria uma opção para trabalhar com isso aqui? Teria. O seguinte, tem uma relaçãozinha, quando a gente está estudando funções quadráticas, que é o seguinte, outro caminho para você investigar quem são essas raízes. Tem uma relaçãozinha que diz pra gente que a soma das raízes de uma função de segundo grau, eu tenho duas raízes, geralmente. A soma dessas raízes é eu pegar menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. E se eu pegar as raízes e multiplicar, é a mesma coisa de eu pegar o coeficiente c e dividir por a. Aí vai lá. O que está acontecendo aqui?
Vamos tentar usar essas duas relaçãozinhas aqui para a gente tentar encontrar quem são essas raízes. Aí vai lá, a soma das raízes, é eu pegar e dividir esses coeficientes. Aí eu olho para minha função é essa, f de x igual, não vou nem repetir para cima. A minha função é essa aqui, ó, f de x igual a 4x quadrado menos 4x mais 1. Olhe para essa função, vamos identificar quem é quem. Eu estou precisando aqui do coeficiente b. Ó. Quem é o coeficiente b? É o valor que está junto de x. Não é o x quadrado, está junto de x aqui. Ó. Então eu olho para cá. Ó. Quem é que está junto de x? 4. Não, toma cuidado, ó. Tem um negativo junto, então é menos 4. Na minha relaçãozinha já tem um menos, então esse menos continua aí, porque ele já é da relação. Então é menos. Quem é o b? O b é menos 4. Então vem menos 4 dividido por a. Quem é o coeficiente a? Olha para lá, o coeficiente a é quem está junto do x quadrado. Quem está junto do x quadrado? 4. Então a soma das raízes é o quê? Menos com menos, aqui é uma multiplicação. Menos com menos dá o quê? Mais. 4 dividido para 4 dá 1. Ou seja, quando eu somo as raízes, dá exatamente 1. Agora, se eu venho aqui e multiplico as raízes, vai dar o quê? O produto das raízes é igual C dividido para A. Quem é o coeficiente C? O coeficiente C, você olha aqui, ó, é quem está sem x, é o 1. E quem é o A? O A a gente já identificou, é 4. Está lá junto do x quadrado. Então, quando eu multiplico as raízes, dá 1 quarto. Aí o seguinte, olhando para as alternativas, dá para você matar. Das alternativas aqui, ó, quem é que eu multiplico e vai me gerar, quais são as alternativas, qual é a alternativa onde eu multiplico as duas raízes e me gera uma fração? Olha para cá, ó, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, não pode ser. 4 vezes menos 4 vai dar menos 16, também não pode ser. 0 vezes 2 vai dar 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, ó, não pode ser. Então, mesmo que você não soubesse multiplicar a fração, ó, dava para você identificar. Ó, se eu pego 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, como é que multiplica a fração? Multiplica quem está em cima e multiplica quem está embaixo. Aí vai lá, 1 vezes 1, 1. 2, oh, tá escuro. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então tá aí, ó. Quando eu multiplico as duas raízes, dá um quarto. Então quem é dessas alternativas que eu multiplico e dá um quarto? Letra D. Então, ó, o produto das raízes dá um quarto. Quem é que dá um quarto? Letra D. A soma das raízes dá 1. Se eu somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 1, eu estou somando, ó, 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5. Então, 0,5, 0,5 vai dar 1. Soma de fração, denominador igual. Soma quem está em cima, 1 com 1, 2. 2 dividido para 2 dá. Então, ó, de fato, você poderia desenrolar usando essa relaçãozinha aqui. Então, sairia bem mais rápido do que usando a fórmula de Bhaskara. Mas, se você fizesse fórmula de Bhaskara, como é que ia funcionar? Primeiro, você tinha que calcular o delta. O delta é b ao quadrado. Quem é b? É 4. Menos 4, aliás. Ia vir menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é a? O a é 4. E quem é o seu c? O seu c, né, vale 1. Ó. Então ia ficar o quê? Menos 4 ao quadrado, ó. Base negativa com expoente par. Vai ficar um resultado positivo. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 4, ou menos 4 vezes 4, menos 16 vezes 1, continua menos 16. Então, ó, 16 menos 16, 0. Ó, o seguinte, se você também soubesse, tivesse ligado em relação ao delta, você já conseguiria matar aqui, ó. Porque o que acontece quando o delta é 0? Quer dizer que as duas raízes são iguais, têm o mesmo valor. E você olha para cá, ó, onde é que tem raízes iguais? Na letra D. Então, por aqui não precisava concluir para você observar que tem duas raízes iguais. O seu delta deu 0, então as suas raízes são iguais. Mas se você ainda continuasse, aí ó, x é menos b. Quem é b? É menos 4. Então ia ficar menos 4, mais ou menos. Quem é a raiz de 0? O delta não é 0, então você vai fazer a raiz de 0. A raiz de 0 é 0, então fica, não fica nada, né? Porque a raiz de 0 não vai fazer diferença ali. A menos 4, o menos 4 dividido por 2 vezes a.
Quem é A? Olha para cá, ó. O A é 4. O que queria ficar, ó? Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. 4 sobre 8, você pode simplificar por 4, que seria a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, de fato, as suas raízes são somente duas raízes iguais, que é 1 sobre 2. Então, nossa letra D. Você poderia ir pela forma de Bhaskara. Quando chegasse aqui, se você tivesse lembrado dessa informaçãozinha de quando o delta é zero, as duas raízes são iguais, então você poderia ir aqui. O que aconteceria também? Ó? Quais são as possibilidades ó, em relação ao delta? O delta ser maior que zero, o delta ser menor que zero. Quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz, as raízes são iguais. Quando o delta é maior que zero, duas raízes diferentes. Opa. Duas raízes diferentes. E quando o delta é menor que zero, não existe raiz. Não tem raiz real. Então, ó, chegou aqui no delta, viu ele igual a zero, já dá para matar aqui, ó, letra D, porque tem as raízes iguais. Então, poderia ter usado esses dois caminhos aí. Então é isso. Vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão, o que traz aqui? Ó? Podemos afirmar que na função menos 2x² mais 4x mais 12 tem-se o valor máximo nas coordenadas. O que é valor máximo? Então, ó, o que eu destaquei? Opa! O que eu destaquei lá no começo, na primeira questão? Que a gente tem duas possibilidades para um gráfico de uma função quadrática. Não está muito reto, mas vamos lá. A gente tem duas possibilidades para o gráfico de uma função quadrática. Quando A é maior que zero, concavidade para cima. Quando A é menor que zero, concavidade para baixo. E aí o seguinte, tem um pontozinho muito importante na parábola, que é o que a gente chama de vértice. O que é o vértice? É o lugar, por exemplo, olha essa parábola aqui, ó, tem a concavidade para cima, o que acontece? Ela, quando eu venho da esquerda para a direita, ó, minha parábola, os valores estão decrescendo. Ó, então decresce, 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 até chegar no vértice, que é o ponto mais baixo, e aí ela volta o quê? A crescer. Então, esse vértice aqui, ó, quando a nossa concavidade é para cima, quando o A é positivo, a gente chama ele de ponto de mínimo. E para esse ponto mínimo, a gente tem aqui ó, as coordenadas. Tem um x correspondente aqui no eixo x e vai ter um y correspondente aqui no eixo y. Então, a gente tem coordenadas para esse cara. São as coordenadas do nosso vértice. O x do vértice e o y do vértice. Agora, quando a nossa concavidade é para baixo, ou seja, o a é menor que zero, a gente tem aqui o eixo x, o eixo y e aqui o x. A mesma coisa acontece, só que vai ser o contrário. A gente tem bem aqui o nosso vértice. E o que está acontecendo? Quando eu analiso da esquerda para a direita, o que está acontecendo? A minha função vem crescendo, 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 até chegar no ponto mais alto, no topo, é como se fosse um morro, no ponto mais alto aqui, e ela começa o quê? A decrescer depois desse ponto. Então aqui é o nosso vértice, e a gente chama isso aqui de ponto de máximo. Então, sempre que vê função do segundo grau falando de mínimo, falando de máximo, você tem que encontrar as coordenadas do vértice. Então aqui é nosso vértice, e tem um correspondente x aqui no vértice, ou no eixo x, e tem um correspondente y aqui no eixo y. E aí o seguinte, você deve se perguntar agora, mas professor, como é que acha o nosso x do vértice e o y do vértice? Olha só, você pode fazer o seguinte, para encontrar o x do vértice, a gente tem a seguinte relação. X do vértice é eu pegar o coeficiente b menos o coeficiente b dividido por duas vezes a. E para encontrar o outro, que é o y do vértice, a gente pode fazer o quê? Menos delta dividido por 4 vezes a. Só que o seguinte, eu posso usar essa relaçãozinha aqui, ou você pode usar o x do vértice que você vai encontrar aqui e substituir na nossa função. Pegar a função e aplicar o x do vértice, e aí você vai descobrir. Como assim? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, ele quer saber as coordenadas, né? Olha só.
Primeiro vamos descobrir o x do vértice. Ó, a nossa função quadrática aqui, ó, ela tem o quê? O a dela é menos 2. O a é o quê? Positivo ou negativo? É negativo, é menor que zero. Então, a concavidade é voltada para baixo. Nesse sentido, a gente tem esse ponto de máximo aí. Primeiro, a gente vai encontrar o x do vértice, depois o y do vértice. Olha só, encontrando primeiro o x do vértice, eu pegar menos b, olha para a sua função. Quem é o valor de b? É quem está junto de x. Ó. Quem está junto de x? 4. Então, menos 4 dividido para 2 vezes a. Quem está junto de x quadrado é o valor de a. Olha para lá, quem é? Menos 2. Vamos lá, faz aí a conta. Ó. Menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos com menos na divisão gera um resultado positivo. 4 dividido para 4 dá 1. Então, ó, quer dizer que a primeira coordenada a gente já encontrou. O x do vértice é 1. Então, ó, já descarta a letra A, já descarta a letra C. Estamos entre B e D. A gente quer descobrir agora o y do vértice. Você pode vir aqui ó, nessa relaçãozinha, só que você vai precisar fazer o delta. Se você não lembrar do delta, não quiser fazer o delta, achar que dá mais trabalho, você pode pegar a sua função, substituir o valor do x do vértice e você vai encontrar o y do vértice. Então, ó, se eu pegar aqui y do vértice é igual eu pegar menos 2 vezes x ao quadrado, quem é x é 1, 1 ao quadrado, mais 4 vezes, quem é x? 1, mais 12. Então, y do vértice é exatamente 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. 4 vezes 1 dá 4, mais 12. Então, quando você pegar aí, ó, menos 2 mais 4 dá mais 2. 2 com 12 dá exatamente 14. Então, a nossa resposta é letra D. Então, aqui, ó, a gente tem que as coordenadas do nosso vértice, do ponto máximo, é exatamente 1 e 14. Você poderia usar essa aqui? Poderia. É só calcular o seu delta, jogar aqui e descobrir. Quem é delta? É b ao quadrado. Ó. Quem é b? É 4. Menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 12. Aí vai lá. Ó. 4 ao quadrado, 16. Ó. Menos com menos, na multiplicação, dá positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 vai dar... Ó, 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 com 1, 8. Com 1, 96. Delta é exatamente igual a 6 com 6, 12, vai 1. 1 com 9, 10, com 1, 112. Nosso delta seria 112. Y do vértice seria menos 112, dividido por 4 vezes A. Y é menos 2. Y do vértice seria menos 112, dividido para 8. 8 ou 112 dividido para 8 vai dar exatamente o nosso 14. Então, o nosso y do vértice é o 14 aí. Ó, menos 8, né? Aqui faltou negativo. Então, o nosso y do vértice seria exatamente aí 14. A gente usou aí a nossa relaçãozinha aqui usando a própria função e usou aqui a relaçãozinha que precisa do delta, né? Você teria que fazer essa contazinha aqui para depois vir substituir. Por isso que às vezes eu prefiro jogar direto na própria função, né? Se você já tiver feito essa conta, tiver precisado, bom. Se não, aqui você só faz uma conta, né? Então, o nosso y do vértice seria exatamente 14, certo? Então, era isso. Próxima questão. A gente tem o que aí? Olha só. Uma equação do segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola. Está informando aí pra gente. Que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo, chamado de vértice. Portanto, a coordenada x do vértice da parábola da equação será. Então, a gente tem esta equação aqui. Olha só, y é igual a menos x mais 5 vezes x mais 1. Aí você olha para isso aí e pode me dizer, professor, mas isso aí não é equação do segundo grau. Porque eu não estou vendo aí o termo ao quadrado. Então, essa questão está errada. Então, essa questão aqui ó, é para lhe testar em dois pontos.
Se você sabe achar o x do vértice e se você sabe desenvolver essa multiplicaçãozinha aqui. Eu estou multiplicando tudo que está aqui dentro por tudo que está aqui dentro. Ó, tem os parênteses. Então a gente precisa fazer uso de uma propriedadezinha aqui chamada distributividade. Como é que vai ser? Você vai pegar ó, cada elemento do primeiro parênteses e vai multiplicar por todo mundo de lá. Então eu venho aqui, ó, x vezes x vezes 1. Depois você vem 5 vezes x e 5 vezes 1. O que acontece? Olha só, x vezes x vezes x. Você precisa lembrar, tem uma propriedadezinha lá em potenciação, quando a gente multiplica duas potências de mesma base, repete a base. Ó, as potências não são têm a mesma base? Tem, ó, a base é x. Repete a base e soma os expoentes. Quem é o expoente desse aqui? Aqui não tem nada, mas é a mesma coisa de ser 1. Aqui não tem nada, é a mesma coisa de ser 1. Repete a base, soma os expoentes, 1 mais 1 dá 2. Então, quando você multiplica x vezes x, dá x ao quadrado. Continuando, x vezes x, ou x vezes 1 dá x. 1 é elemento neutro na multiplicação. Terminei de multiplicar esse por todos de lá, agora eu venho por esse, por todo mundo daqui do segundo parênteses. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1 vai dar exatamente 5. Aí vai lá, ó. Por que eu coloquei esse parênteses? Porque tem esse negativozinho aqui no começo. Ó. Por isso que eu coloquei o parênteses. Vai ficar menos. Aí o seguinte, você olha para cá, se você tiver termos semelhantes, você pode somar. O que são termos semelhantes? Que tem a mesma letra com o mesmo expoente. Aí vai lá, x ao quadrado. Tem mais alguém aqui que tem a mesma letra com o mesmo expoente? Ah, professor, bem que tem x aqui também. Então pode somar com esse? Não, porque aqui é ao quadrado. Esse está elevado a 1, esse está elevado a 1. Então se não tem mais ninguém ao quadrado, esse cara só vai repetir. Então, repete ele. Eu venho x. Tem alguém semelhante a ele que tem a mesma letra com o mesmo expoente? Tem, ó, 5x. Eu tenho um x, somo com 5x, eu vou ficar com quanto de x? 6x. O 5, tem alguém sem letra para somar com ele? Não. Então só repete. Esse sinalzinho que estava fora ó, vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, ó, menos com mais, nosso x quadrado é positivo, vai dar menos. Menos com mais, na multiplicação fica menos. Menos com mais, vai ficar menos. Então, ou seja, quem é a nossa função? Nossa função é isto aqui. A gente quer descobrir aí agora quem é o x do vértice disso aqui. Ó. Como é que eu descubro o x do vértice? X do vértice é eu pegar menos coeficiente b dividido por 2 vezes a. Vamos lá. Olha para a sua função. Menos. Me diz quem é o coeficiente b. É quem estiver junto de x. Olha para cá. Quem é que está junto de x? É o menos 6. Então, vai ficar menos, que já é da relação, menos 6, que é o b, dividido por 2 vezes a. Quem é o a? Olha para cá, o a é quem está junto de x quadrado. Quem é que está junto de x quadrado? É a mesma coisa de ter 1, quando não tem nenhum número. Então é 2 vezes menos 1. X do vértice é você pegar ó, menos com menos a multiplicação, dá mais. Mais com menos vai dar menos. Então, o x do vértice é você pegar, ó. Então, o x do vértice é você pegar 6 dividido para 2 dá 3. Só que tem um jogo de sinal para fazer aqui, ó. Mais, você está positivo, com menos vai dar menos. Ou seja, a nossa coordenada do x do vértice é exatamente menos 3. Certo? Então, nosso gabarito, letra A. Então é isso. Espero que tenha te ajudado nas suas soluções. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode me mandar mensagem que eu lhe ajudo aí na maior satisfação. Então, valeu e até o nosso próximo vídeo.